Se você busca as informações completas sobre a revisão da vida toda, vem pra cá comigo, porque a partir de agora eu vou trazer alguns pontos importantíssimos relacionados a essa revisão, o que está acontecendo em Brasília, e também vamos responder algumas perguntas que eu tenho certeza que pode ser uma dúvida que você tem aí na sua casa, ok? Direto e reto, sem enrolação. Se você está inscrito no canal, muito obrigado. Se você não está inscrito, se inscreva, ativa aí o sininho e deixe seu comentário também em caso de dúvida. Com tantas mudanças e reformas legislativas, a vida dos aposentados e dos advogados previdenciários costuma ser uma verdadeira montanha-russa. É muito provável que alguém da sua família tenha experimentado essa sensação nos últimos anos. Alguém que também pode ser beneficiado por as informações que a gente vai trazer para você a partir de agora relacionada à revisão da vida toda, para corrigir uma injustiça histórica com milhares de aposentados e pensionistas do INSS e também beneficiários, e por sua longa trajetória, a revisão da vida toda entrou na lista das mais famosas. Sabe por quê? Porque no final de 2019 o STJ trouxe uma decisão para afirmar o entendimento em todos os tribunais brasileiros. O segurado que pedir, nesse caso, sua aposentadoria após a vigência da Lei 9.876 de 1999 e com as regras anteriores à reforma da Previdência de 2019, poderia, nesse caso, contar com a aplicação de uma regra permanente para fins de cálculo, quando esta fosse mais favorável, com o aumento do valor do benefício pago pelo INSS. Na chamada revisão da vida toda, ela permite incluir na média das aposentadorias os salários anteriores a julho de 94, beneficiando as pessoas que ganharam melhor naquela fase. Desde a criação do Plano Real, o INSS despreza essas contribuições na hora de calcular o que? O valor das aposentadorias e também das pensões. A revisão chegou ao STF, onde amargou uma longa espera até receber um parecer favorável, com o voto do ministro Alexandre de Moraes, encerrando assim um placar de 6-5. Foi suficiente para que os aposentados naquela época respirassem aliviados e pudessem contar com um acesso expressivo no valor do benefício, ou seja, um aumento que pudesse ajudar essa, no caso, que é a classe de aposentados e pensionistas. Só que nos últimos dias a situação começou a mudar. Nos últimos dias, para a aprovação, enfim, da revisão da vida toda no STF, aconteceu o inesperado. O ministro Cássio Nunes Marques fez um pedido de destaque na tentativa de trazer o processo para o plenário físico, já que a primeira votação ocorreu no plenário virtual, devido à pandemia. Com essa manobra, pretendia anular o voto do ex-ministro, o relator do processo, Marco Aurélio de Mello, favorável à revisão dos aposentados, que nesse caso aí houve no julgamento. Mas eis que o STF colocou mais uma grande surpresa no caminho da revisão da vida toda, capaz de alterar novamente o seu rumo, dessa vez a favor dos aposentados. Por 8-1, os ministros decidiram no dia 9 de junho que não é correto invalidar o voto de um ministro aposentado em razão de um pedido de destaque, como se tentava fazer o julgamento da revisão da vida toda, apesar da ampla cobertura da mídia e da mobilização dos aposentados em defesa dessa revisão. Esse é um tema que ainda vai levar muitas dúvidas sobre quando e quem vai poder se beneficiar. Ou seja, dependendo da situação, dependendo do que for colocado, alguma coisa pode mudar até a publicação da decisão no Diário Oficial da União. Enquanto isso,
surgem algumas perguntas que é o que a gente vai tentar esclarecer para vocês a partir de agora. Primeira pergunta: todos que contribuíram com a INSS antes de julho de 94 podem pedir a revisão da vida toda? Não é tão simples assim. O segurado tem que estar aposentado depois de 1999 e com as regras anteriores à reforma da Previdência. Também não pode ter havido a decadência do direito. O primeiro recebimento da aposentadoria deve ter ocorrido durante os últimos 10 anos e esse prazo passa a valer a partir do primeiro dia útil do mês posterior ao primeiro recebimento da aposentadoria paga pelo INSS e não da data de pedido da aposentadoria na autarquia ou na justiça, como muitos imaginam. Primeiro ponto. Segundo ponto: como saber se eu tenho esse direito? Vamos lá. Antes de solicitar uma revisão, é necessário realizar o cálculo com um especialista para entender qual é o seu caso e se a revisão vai te beneficiar. Toda revisão deve ser baseada em cálculos para não arriscar diminuir o valor de uma aposentadoria, inclusive em relação à revisão da vida toda. Às vezes, analisando esse direito, o especialista pode indicar uma revisão de aposentadoria melhor, como a revisão por contribuições concomitantes ou para inclusão de tempo especial. Cada caso é um caso e tudo tem que ser analisado. Terceira pergunta: quais os documentos preciso fornecer para fazer os cálculos? Vamos lá. Alguns documentos são indicados que essa revisão pode ter o benefício ou não. A tua carteira de trabalho, o teu CNIS. Porém, essa investigação deve ser aprofundada com cópias de processos de aposentadoria, da carta de concessão, que pode ser encontrada no site do INSS. Pode também ser apresentado carnê de contribuição ou documentos de aposentadoria da pessoa que faleceu em caso de pensionista em relação à pensão por morte. Outra pergunta importante: aposentei após a reforma da Previdência em 13 de novembro de 2019. Tenho direito à revisão? O que importa não é exatamente se você se aposentou antes ou depois, mas se a aposentadoria foi feita com as regras da reforma. Muitas vezes a pessoa tem direito adquirido com as regras anteriores à reforma e se você tiver alguma dúvida, procura um advogado ou a Defensoria Pública. Outra pergunta: já pedi a revisão, o que acontecerá com o meu processo parado? Nesse momento, todos os processos da revisão continuam parados na Justiça e voltarão a andar respeitando o resultado do STF. Ou seja, por enquanto está tudo parado. Mas isso não quer dizer que se você deve ficar esperando sem tomar iniciativa. Quando se dá a entrada em um pedido de revisão, recebe-se os 5 anos atrasados e a correção da aposentadoria para meses seguintes. Se você ignorar suas possibilidades e não fizer nada, cada dia perdido vai significar uma perda em seus direitos. Ou seja, se você acha que tem direito a esse benefício ou essa ação na justiça, procure um advogado ou um defensor público com todos os documentos citados que a gente falou no vídeo. Sexta pergunta: o que eu preciso para entrar na justiça? Primeiro, é preciso calcular os valores para saber se a revisão vai ser benéfica ou não. Se você, nesse caso, vai buscar um valor que pode chegar a R$ 72.720, nesse caso aí você vai precisar buscar a Justiça Federal, ok? Se for valor inferior a esse, você pode conseguir aí através de juizados especiais. No JEF, a decisão costuma ser mais rápida, com menos chance de recurso e recebimento mais rápido, pois o pagamento é feito por requisição de pequeno valor. Valores que excedam esse limite, calculado no momento inicial do processo, devem ser feitos na Justiça Federal e entrando na fila de precatórios da União. Como saber o que compensa mais no meu caso? Vamos lá. Já que é possível até você fazer uma renúncia de valores, você precisa conversar com o advogado para que ele saiba qual é o caminho e apresente as solicitações para vocês, para você no caso aí, para buscar esse direito. É bom conversar, raciocinar bastante para saber qual é o ponto positivo ou negativo para não entrar com o processo à toa. Quais os benefícios podem ser analisados com a revisão da vida toda?
Você pode buscar aí a revisão da vida toda no auxílio-doença, na aposentadoria por invalidez, na pensão por morte, no auxílio-acidente. Qualquer benefício do INSS que você fez um pagamento durante a tua vida e que acha que o cálculo foi feito de forma errada, você pode entrar com o pedido, mas precisa saber se realmente vai valer a pena. Posso entrar com uma ação sem advogado? Pode, mas é arriscado. Por quê? São grandes os riscos do INSS, nesse caso, recorrer. E, dependendo da situação, você entrar com o pedido no lugar errado e do jeito errado. O mais indicado é ter um defensor público ou um advogado especialista em direito previdenciário. Outra pergunta. Estou quase atingindo a decadência. O que eu faço? Não fique esperando indefinidamente. Muita gente vai perder o direito a essa revisão pela decadência, ou seja, vai perder o prazo para entrar com uma ação. Pode ser também que no Supremo venha uma decisão favorável, mas com uma modulação, que nesse caso pode estender esse direito apenas para quem entrou com pedido judicial. Então é bom ficar atento nesse ponto aí. Outra pergunta. Em quanto tempo a minha revisão será julgada? Nenhum advogado pode arriscar de dar prazos, mas no momento em que o STF decidir se for favorável para os aposentados, o procedimento poderá começar a ser acelerado. Outra pergunta. Posso pedir a revisão da vida toda relacionada à pensão por morte que eu recebo? Pode, mas a análise da revisão nesse caso é feita contando os 10 anos da aposentadoria, não da data de início do pagamento da pensão. Então você tem que ficar ligado em relação a isso. A única exceção é se houver um pedido de revisão negado junto ao INSS nos últimos 10 anos. Se o INSS negou o pedido de revisão na esfera administrativa, aí você pode correr atrás do seu direito também com relacionado aí à pensão por morte. Receberei os valores atrasados? Se realmente for dado esse direito aos segurados do INSS, você vai conseguir receber aí os últimos 5 anos. Outra pergunta. Posso pedir a revisão da vida toda direto ao INSS? Existe por aí um mito de que a pessoa só consegue fazer o pedido relacionado ao INSS na esfera judicial. Isso daí é um mito. Você pode fazer o procedimento junto ao INSS, mas geralmente o INSS vai negar. A interpretação da justiça aí é que você faça o procedimento, mas nesse caso que você estiver fazendo o pedido junto ao INSS, possa buscar também a justiça comprovando que você fez um pedido junto ao INSS na esfera administrativa. Outra pergunta que muita gente vem se fazendo ao longo dos dias. O ministro que deu o voto aí, o parecer dele favorável em relação à revisão da vida toda, no caso aí, em plenário, ou melhor, na parte virtual, ele pode mudar se for colocado a votação em plenário? Poder pode, mas seria aí até complicado ele dar uma explicação do motivo em relação aí à mudança de voto. Por que ele deu um parecer negativo lá e agora deu favorável? Por que deu favorável lá e agora deu negativo? Ele pode fazer essa mudança. O que a gente precisa é ficar atento ao que vai ser feito e como a população vai reagir a isso. Se o povo ficar aí, no caso, aceitando sem cobrar uma definição, pode ser sim que eles possam mudar o voto que foi dado no plenário virtual. O que a gente precisa é marcar em cima, cobrar uma definição. E nesse caso, a gente está trazendo as informações. Cabe à população buscar os seus direitos. Se você, no caso, ainda tem dúvida referente ao assunto, comenta aqui embaixo no vídeo. Eu espero ter esclarecido tudo relacionado a essa revisão, o que pode acontecer. Ainda poderemos ter um julgamento, os votos que já foram computados estão valendo. O que pode acontecer lá na frente é algum ministro querer mudar o seu voto, mas isso é um direito deles. A gente tem que marcar em cima para tentar entender qual foi
a situação que fez com que esse ministro mudasse o voto, ok? Então temos uma situação para acompanhar, eu vou continuar acompanhando, saindo um parecer favorável, sendo definido e publicado em Diário Oficial da União, eu trago a informação completa para vocês aqui no canal. Daqui a pouco eu volto, não sai daí não, vem comigo.